Olá! Iniciaremos hoje a leitura do livro Jezabel, a Senhora do Anel, do apóstolo Fernando Guilhem. Prefácio. Este não é um livro que queríamos escrever. É um livro que tivemos que escrever. Houve muitos confrontos espirituais de intimidação, terror, complô, ataques financeiros, ameaças de morte de Jezabel enquanto viajávamos pelo Brasil e escrevíamos este livro. Em muitas cidades, por exemplo, quando estávamos prestes a aterrissar, nuvens escuras, neblinas e até fortes chuvas apareciam de repente e fechavam as pistas dos aeroportos, nos impedindo de descer. Por várias vezes, enquanto trazíamos revelação sobre quem Jezabel realmente é, o computador se formatava sozinho, até que intercedíamos e os arquivos novamente apareciam. Certa vez, em uma madrugada, fomos despertados pelos passos furiosos de Jezabel no telhado da casa em que nos hospedávamos. Em outra ocasião, enquanto descrevíamos a operação de cada selo, a luz foi cortada somente no quarto em que nos encontrávamos. Ataques ao nosso corpo físico com enfermidades foram inumeráveis, e sabíamos que era um confronto jezabélico porque sempre aparecia quando nos dedicávamos a escrever o livro. Em grande parte das igrejas que ministrávamos, discerníamos profeticamente que Jezabel estava atacando ou já havia atacado, ou estava prestes a atacar, tal como acontecia na igreja em Tiatira. O padrão mais comum que encontrávamos era de pessoas que faziam parte da liderança e, influenciadas por Jezabel, contaminavam todos os membros com rebeldia em relação ao líder principal. E isso aconteceu de maneira muito forte em uma cidade do norte do país, onde chegamos para ministrar e encontramos os membros da igreja totalmente controlados por uma líder que astutamente estava assumindo a igreja do pastor dessa igreja. Ao discernirmos isso, alertamos o pastor que nos pediu que ministrássemos essa palavra. Após a mensagem, Jezabel foi desmascarada e essa líder, vendo que havia perdido o poder, veio nos intimidar. Nós, contudo, a confrontamos com a verdade e, para a glória de Deus, ela saiu da igreja sem levar ninguém com ela. Outra experiência que tivemos foi durante a ministração a muitas esposas de pastores que estavam enfermas devido às orações contrárias de pessoas que estavam debaixo da influência de Jezabel. Poderia seguir relatando nesse prefácio inúmeras experiências que tivemos como oposição para impedir que esse material chegasse em suas mãos. Sabíamos que enfrentaríamos essa guerra, pois para adquirir a autoridade e expor as obras desse principado na igreja, teríamos que, como Elias, enfrentá-lo primeiro em nossas vidas e ministério. Esse livro foi um treinamento intensivo em nossas vidas, mas também se tornou uma alegria disponibilizá-lo para o corpo de Cristo, àqueles que são guerreiros, corajosos, zelosos, que possuem a unção de Elias e reconhecem as artimanhas de Jezabel. Por isso, incentivo você a não somente ler, mas também a estudar esse manual de guerra espiritual, que não é apenas um documento de informação, mas uma revelação de como nós podemos limpar e libertar as nossas próprias vidas desse governo demoníaco. Seja você parte dessa geração de Elias que está sendo levantada neste tempo para derrotar Jezabel. Introdução. Anel é um artefato usado ao longo de toda a história da humanidade para ilustrar uma aliança, em geral, de casamentos, acordos, selos, mas representou também, ao longo dos séculos, um selo de autoridade em diferentes níveis e uma ferramenta para outorgar destinos. Vivemos num século em que conflitos aparentemente catastróficos nos emudecem, literalmente, especialmente dentro da igreja. Tempos de despotismo, tempos de contaminação em suas mais variadas formas. E por vezes nos perguntamos de onde surgiu tudo isso após tantas camadas de pregação, ajuntamento,
disseminação de grandes composições musicais que nos edificam e tantas falas difusas sobre uma santidade que conviva socialmente, sem agredir, sem confrontar, sem incomodar o mundo. Este é o século do cristianismo conivente, em que se apertam as mãos crentes e incrédulos em nome de causas comuns. Como bem cantou em poesia o músico sacro que marcou sua época com seu testemunho e gravidade diante da palavra de Deus, Sérgio Pimenta. Se há conivência, mesmo na incoerência, farta adesão em que se congratulam o que crê e o que não crê. A igreja do século XXI é uma igreja que prefere a aceitação social do que o confronto às grandes mazelas provocadas pelos pecados tolerados. A consequência disso é um desnorte que se multiplica danosamente e atinge toda a igreja. Uma prostituição cristã que vai desde a relação com o dinheiro até os relacionamentos dos mais variados níveis. O altar está contaminado. E é nesse contexto que este livro se propõe refletir sobre um principado que crassou ao longo dos séculos, Jezabel, a rainha mais perversa que Israel já conheceu. Um dos significados de seu nome é sem marido, o que nos permite notar que ela não reconhecia autoridade alguma. Sua religião era politeísta e seu caráter matriarcal. Seus efeitos são descritos no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento. Ela seduzia as pessoas, levando-as às profundezas de Satanás. Por meio de sua linha de pensamento e de suas doutrinas, Jezabel levou o povo ao cativeiro e à apostasia. Trata-se de um principado e não de uma mulher. Erroneamente se fala nas teologias mais radicais e desavisadas que Jezabel é um espírito que age em mulheres, mas isso não passa de lenda eclesiástica, pois espíritos são assexuados, ou seja, enquanto a igreja brame sua voz nos meios mais radicais contra usos e costumes ou comportamentos, esse principado desfila calmamente nos púlpitos, onde aumenta o número de líderes afeminados e prostituição travestida de santidade. Falta ao povo conhecimento, falta a verdade, e por isso aumenta a morte espiritual e a prisão múltipla, onde deveria haver avanço e conquista. A Igreja de Jesus, assumindo seu real papel na sociedade, tanto quanto Elias assumiu diante de Jezabel, como veremos no livro. E o anel de Jezabel trazia a morte. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. 1 Reis 21:8. Em Apocalipse 2, temos o respaldo para essa compreensão da manifestação dessa entidade demoníaca. Na época em que Jezabel reinava, a assinatura era feita com um selo contido em um anel. Em hebraico, referia-se a um selo que dava completa legalidade. Esse anel dava autoridade para estabelecer decretos a favor ou contra o povo de Deus. E como tirar dela essa autoridade? É o que precisamos fazer hoje, e para isso o caminho é um só. Como fez Elias, restaurar o altar de Deus através do arrependimento, confissão e renúncia diários, tirando de Jezabel a autoridade usurpadora sobre o cristão. No filme O Senhor dos Anéis, filme embasado na obra de John Ronald Reuel Tolkien, 1892 a 1973, toda a batalha se move em torno do anel. O poder se encontrava no anel. Quem tivesse o anel teria toda a autoridade. Sabemos que estamos em um tempo de guerra espiritual. E o mundo espiritual se move através de decretos. Por isso precisamos saber quem está com o anel de selar. Jezabel atua dentro da igreja. As pessoas podem ser vítimas de um selo ou ter uma autoridade correspondente
ao selo de Jezabel. Porque confiaste na sua maldade e disseste: não há quem me veja, a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Isaías 47, 10. O objetivo de Jezabel é permanecer encoberta, entrelaçar e executar suas obras dentro do corpo de Cristo sem ser percebida. Por essa razão, em Apocalipse, Jesus se apresenta como o Filho de Deus que tratará com os filhos de Jezabel. E Jesus se mostra com os olhos como chamas de fogo para penetrar no mais íntimo e desmascarar toda a teia satânica que ela tramou contra nós, e pés de bronze para quebrar e esmagar todo o selo que ela cauterizou em nossa vida. Assim diz aquele que vive: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Convido você a vir comigo nessa busca do conhecimento de Deus. Minha sugestão pessoal é que você se mantenha em vigilância e oração ao longo dessa leitura, para que a revelação dessa estratégia demoníaca seja eficiente para produzir em você um novo posicionamento espiritual e, consequentemente, uma transformação pelo poder de Deus, saindo da passividade dos profetas coniventes do século XXI para um Elias pronto a restaurar altares, confrontar o sistema religioso e não tolerar a Jezabel em nome de Jesus.